Bom, turminha, vamos aqui a alguns exemplos de funções oxigenadas. Bom, vou mostrar para vocês aqui, são muitos, mas eu selecionei algumas que eu acho importante que vocês conheçam. Então, a primeira que eu estou mostrando para vocês aqui é o baquelite. O que é o baquelite? É um polímero sintético, foi o primeiro plástico criado. Esse polímero, ele é uma resina muito estável quimicamente, não pega fogo, ele não é inflamável e ele é utilizado para produzir o cabo das panelas, exatamente por causa dessa propriedade dele ser um isolante térmico, ele não é inflamável, ele é bastante resistente ao calor, tá? Então, a fórmula química do baquelite, do monômero que forma esse polímero, é essa daqui: 2 anéis fenólicos ligados entre si por um carbono, CH2. Vários pedacinhos desse arranjo atômico aqui, ligados um com o outro, forma o baquelite. Aqui é a reação de polimerização do monômero. E aí essa reação permanece, como continua acontecendo. 2 grupos fenólicos reagem com um aldeído e aí a junção dos 3 forma o monômero do baquelite. Essa reação continua várias vezes, formando vários pedacinhos ligados, só que os pedacinhos formados são ligados entre si, forma como se fosse uma trancinha, forma um polímero, uma linha constituída sempre de 2 anéis e um carbono no meio. Tem esse pedaço, depois o próximo pedaço é mais 2 anéis e um carbono no meio, e assim sucessivamente, formando o polímero chamado baquelite. Tem os flavorizantes, eu estou mostrando para vocês aqui um éster, que é um flavorizante. Bom, flavorizante é o nome dado a substâncias que imitam o cheiro, o sabor de frutas. Então, bala com sabor morango. Não tem o morango lá dentro não, tá? É apenas um flavorizante que foi colocado lá dentro para imitar o sabor do morango, ou o cheirinho do morango. Então, esse aqui é o flavorizante que imita o gostinho do morango. Existem vários tipos de flavorizantes, tá, gente? Aqui é só um exemplo dele. O ácido etanóico, que é o ácido contido no vinagre. Então, o vinagre é uma mistura aquosa que contém 4% de ácido etanóico e 96% de água. Então, isso é o vinagre que a gente usa em casa. Tem que ser nessa concentração, porque se a concentração aumentar, ele vai causar danos ao nosso organismo, tá bom? A glicerina, que é uma substância utilizada em produtos de beleza, em alimentos, exatamente pelas propriedades que ela apresenta, que ela é umectante, ela é lubrificante, ela é hidratante, ela é emoliente, ela tem muitas propriedades, gente. Pela curiosidade, aí vocês podem até localizar o significado de tudo que eu falei. Eu até posso explicar para vocês, mas em outro momento, tá? Então, essa aqui é a glicerina. O etanol é o álcool que é tóxico, mas as pessoas bebem, né? Está presente nas bebidas alcoólicas. O que diferencia um conhaque, a cachaça, o vinho, os tipos de vinho, todos eles têm álcool. O que diferencia um do outro é a concentração que essa substância aparece dentro da solução, tá? Então, aqui é o álcool. Gente, esses 2 tipos aqui são álcool, tá? E é exatamente isso que nós vamos começar a ver, a função álcool. Nós vamos ver álcool e enol. Então, vamos começar aqui com o álcool. Bom, por definição, o álcool são os compostos orgânicos que apresentam um grupo hidroxila, grupo H, ligado a um carbono saturado. Lembrando que carbono saturado é um carbono que só faz ligações simples. Então, aqui tem alguns exemplos de álcool. Um álcool com 2 carbonos, um álcool com a cadeia cíclica de 6 carbonos, ó, cadeia aberta, cadeia cíclica, ambos saturadas. Um álcool de cadeia insaturada, porque tem uma insaturação, lembrando que a hidroxila tem que ser ligada ao carbono saturado. Um álcool cíclico de cadeia mista. Aqui tem o ciclo, que forma o esteroide. Todos os esteroides têm esses 4 círculos aqui, o que muda é a posição da dupla e os grupos que estão ligados em algum dos anéis. Às vezes aparece cetona, às vezes aparece aldeído, mas enfim.
o esteroide. Esse aqui é um esteroide, ele é chamado de colesterol por causa da sua estrutura. Quando esses grupos aqui que estão ligados mudam de posição ou mudam de tamanho, passa a ser um outro tipo de esteroide, tá bom? Como, por exemplo, a testosterona é um esteroide que tem essa base. E o estradiol, que também é um esteroide, só que o estradiol é feminino e a testosterona é masculina, tá bom? Mas ambos têm esse formato aqui, são esteroides. No caso desse esteroide aqui, que é o colesterol, ele é um álcool. Por que é um álcool? Porque ele é formado por carbono e hidrogênio, mas tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, apesar do tamanho da molécula e dentro dos grupos de hormônios, grupos de esteroides, grupos de... enfim, ele é classificado dentro de um grupo específico chamado esteroide, mas na classificação química dele, ele é um álcool. Isso são vários tipos de álcool que eu estou mostrando para vocês, tá? Existem vários tipos de álcool com muitas hidroxilas ou poucas hidroxilas e o tamanho da cadeia varia bastante. Então, vamos à classificação dos álcools. A primeira classificação do álcool, gente, é quanto número de hidroxilas. Então, se tiver uma hidroxila, é chamado monoálcool. Se tiver duas hidroxilas, independente da posição, tá? Dois grupos de hidroxila é um diálcool. E se tiver mais de duas hidroxilas, no caso 3 ou mais, é um poliálcool. Eu estou mostrando para vocês um álcool de 5 hidroxila, é o chamado xilitol. É um tipo de álcool adocicado, ele é usado como adoçante para quem tem problemas de diabetes, que não pode comer açúcar. Ele é bem caro, ele é bem saudável, mas é bem caro. Então, ele é um tipo de adoçante. Detalhe, tá, gente? Os álcools podem ser desde adstringentes como doces, tá bom? Então, depende muito do tamanho do álcool, depende muito do número de hidroxilas presentes na molécula do álcool. Então, essa é a nossa primeira classificação. Quanto à quantidade de grupos hidroxila.